Pedro conhecia bem o mar da Galileia, mas conhecia pouquíssimo o território da própria emoção. Não percebia suas limitações, fragilidades e medos. Aparentava ser forte por ter comportamento impestivo, mas quando testado era inseguro. Sua aparente força apoiava-se na força e inteligência do seu mestre. Quando ameaçado de morte, Jesus se calou. Pedro fraquejou. Ele amava extremamente o mestre, mas seu medo predominou e ele o negou 3 vezes. Características positivas da personalidade de Pedro, subtítulo. Pedro era uma pessoa simples, humilde e sincera. Tinha uma enorme capacidade de aprender. Era rude, mas possuía a emoção de um menino. Singela e ingênua, acreditava facilmente em Jesus. Sobre seu comando, atirou a rede ao mar sem questionar, num lugar onde havia passado a noite toda sem nada pegar. Obedecendo ao chamado de Jesus, teve coragem de caminhar sobre a superfície do mar. Sucumbindo pelo medo, afundou. Embora fosse ansioso e agitado, não era superficial. Ao que tudo indica, era uma pessoa detalhista. Observava atentamente as atitudes e reações de Jesus com olho clínico. Amava contemplá-lo em ação. Admirava seus gestos. Casou-se cedo, parecia responsável. Apesar de não suportar os focos de tensão, Pedro procurava ser determinado. Autenticidade e liderança eram suas características principais. João. Características negativas da personalidade de João. Subtítulo. João era ansioso, ambicioso, irritado, não suportava ser contrariado. Sua cultura era restrita. Como Pedro, sua visão social e política era limitada. Não desenvolvera também as funções mais importantes da inteligência. Não sabia proteger sua emoção nem preservar sua memória dos estímulos estressantes. Não sabia trabalhar frustrações nem usar seus erros como degraus para a maturidade. João também não era uma pessoa altruísta. Antes de conhecer Jesus e nos primeiros meses em que o seguiu, revelou-se um jovem egoísta e intolerante. Não sabia compreender os sentimentos alheios. O mundo tinha de gravitar em torno de suas verdades. Certa vez, contrariado todo o amor, perdão e mansidão sobre os quais Jesus eloquentemente discursava, João teve a coragem de sugerir a Jesus que enviasse fogo do céu para exterminar aqueles que não o seguiam. Jesus falava sobre dar a outra face ao inimigo e João desejava destruí-lo. Como hoje. Tinha uma personalidade explosiva. Ele e seu irmão Tiago foram chamados pelo próprio Jesus de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17. Quando confortados, reagiam agressivamente. João foi treinado por sua mãe para pensar grande, o que é uma característica positiva, mas pensava grande demais. Queria colher o que não tinha plantado. Queria o pódio, sem as labutas necessárias para atingi-lo. Almejava a melhor posição entre os discípulos. Como pensava que o reinado de Jesus fosse político, após uma reunião familiar, a mãe de Tiago e João fez um pedido incomum e ousado a Jesus, quando ele estava no auge de sua fama. Rogou que no seu reino seus filhos se assentassem, um à direita e outro à esquerda. As duas melhores posições deveriam ser dadas aos seus 2 filhos. Jesus ensinava que os grandes têm de servir os pequenos. João queria ser grande para ser servido pelos pequenos. Pedro e João nos representam. Muitas de suas características negativas estão evidentes ou ocultas em nossa personalidade. Características positivas da personalidade de João. Subtítulo. João era um jovem intempestivo e afetuoso. Nos seus primeiros tempos como mestre dos mestres, sua emoção parecia um pêndulo. Oscilava entre a explosão e a doçura, entre a sensibilidade e a agressividade. Apesar de ser intolerante, sua emoção era como uma esponja que absorvia o amor de Jesus. Contemplar a amabilidade do mestre o fascinava. João errava muito, mas, como Pedro, era uma pessoa transparente. Todos sabiam facilmente o que ele pensava. Ser transparente
era uma de suas características, muito importante aos olhos de Jesus. João observava os comportamentos de Jesus como se fosse um pintor acadêmico, não perdia os detalhes. Sua capacidade de aprender fez dele um íntimo discípulo. Foi um aluno brilhante, tornou-se amigo de Jesus. Nos momentos mais difíceis, João estava presente. Judas Iscariotes. Características positivas da personalidade de Judas. Subtítulo. Judas era moderado, dosado, discreto, equilibrado e sensato. Do que podemos observar nos 4 evangelhos de Jesus, nada há que desabone o comportamento de Judas. Não há elementos que indiquem se era tenso, ansioso ou inquieto. Não há relatos de que tenha ofendido alguém, nem que tenha tomado uma atitude agressiva ou impensada. Jesus chamou a atenção de Pedro e de João diversas vezes. Chamou a atenção de Tomé por sua incredulidade. A Filipe disse: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Entretanto, Jesus jamais chamou a atenção de Judas, a não ser na noite em que foi traído. Certa vez, Judas repreendeu Maria, irmã de Lázaro, por derramar um perfume caríssimo na cabeça de Jesus. Achou aquele gesto um desperdício. Disse que aquele perfume deveria ser vendido e o dinheiro arrecadado dado aos pobres. Aparentemente era o que mais pensava nos outros, o mais moralista e sensível dos discípulos. Num capítulo anterior, comparei a atitude de Judas com a de Maria. Sabia lidar com contabilidade, por isso cuidava da bolsa de ofertas. Era provavelmente o mais culto, o mais esperto, o mais eloquente e o mais polido dos seus pares. Não fazia escândalos, nem tinha comportamentos que perturbassem o ambiente. Agia silenciosamente. Características negativas de Judas. Subtítulo. Judas parecia ser o que tinha menos características negativas e conflitos em sua personalidade. O grande problema era que ele nunca tratava seus conflitos adequadamente. Pequenas frustrações transformaram em monstros pequenas pedras em montanhas. Não entendia seus sentimentos mais profundos, embora moralista e dosado, tinha dificuldades de penetrar no próprio mundo e reconhecer suas mazelas. Sabia julgar, mas não sabia compreender. Errava pouco exteriormente. No secreto do seu ser devia exaltar a si mesmo. Uma das piores características de Judas era não ser uma pessoa transparente. Antes de trair Jesus, traiu a si mesmo. Traiu sua sabedoria, traiu seu amor pela vida, sua capacidade de aprender, seu encanto pela existência. O maior traidor da história foi o maior carrasco de si mesmo. Era autopunitivo. Tinha tudo para brilhar, mas aprisionou-se no calabouço de seus conflitos. Judas era o mais bem preparado dos discípulos. Por que traiu Jesus? Porque não superou o sentimento de culpa gerado pela traição? Por que seguiu um caminho tão distinto do de Pedro, que também traiu Jesus ao negá-lo? Trataremos mais adiante desse assunto. Paulo de Tarso. Comentarei agora a personalidade de Paulo de Tarso. Paulo não pertenceu ao grupo de discípulos durante a vida de Jesus na terra. Não andou com Jesus, não ouviu suas palavras, não contemplou seus gestos. Não aprendeu lições diretamente com ele, mas foi um dos seus maiores seguidores. Características negativas da personalidade de Paulo. Subtítulo. Paulo era um jovem radical, extremamente agressivo, discriminador, exclusivista, ambicioso e assim ansioso. Nossa. Ah tá, são características negativas, então tá certo. Foi o mais culto dos discípulos, mas antes de se tornar cristão, foi também o mais arrogante e violento dos homens. Atos, capítulo 8, versículo 3. Suas verdades eram absolutas. Para ele, o mundo era do tamanho dos seus preconceitos. Excluía de forma impressionante quem não pensasse como ele. Não se contentou em ter um discurso ferrenho contra os seguidores de Jesus de Nazaré. Considerava-os uma praga que devia ser extirpada da sociedade. Atos capítulo 9, versículo 1.
Para ele, Jesus não passava de um herege, um enganador, um corpo estranho em Israel. Nenhum cristão o havia ferido diretamente, mas ele se achava o mais lesado dos homens. Tinha aversão pelas pessoas sem conhecê-las, pelo simples fato de pensarem contrariamente às ideias de sua religião. Pedro conhecia bem o mar da Galileia, mas conhecia pouquíssimo o território da própria emoção. Não percebia suas limitações, fragilidades e medos. Aparentava ser forte por ter comportamento impestivo, mas quando testado era inseguro. Sua aparente força apoiava-se na força e inteligência do seu mestre. Quando ameaçado de morte, Jesus se calou. Pedro fraquejou. Ele amava extremamente o mestre, mas seu medo predominou e ele o negou 3 vezes. Características positivas da personalidade de Pedro, subtítulo. Pedro era uma pessoa simples, humilde e sincera. Tinha uma enorme capacidade de aprender. Era rude, mas possuía a emoção de um menino. Singela e ingênua, acreditava facilmente em Jesus. Sobre seu comando, atirou a rede ao mar sem questionar, num lugar onde havia passado a noite toda sem nada pegar. Obedecendo ao chamado de Jesus, teve coragem de caminhar sobre a superfície do mar. Sucumbindo pelo medo, afundou. Embora fosse ansioso e agitado, não era superficial. Ao que tudo indica, era uma pessoa detalhista. Observava atentamente as atitudes e reações de Jesus com olho clínico. Amava contemplá-lo em ação. Admirava seus gestos. Casou-se cedo, parecia responsável. Apesar de não suportar os focos de tensão, Pedro procurava ser determinado. Autenticidade e liderança eram suas características principais. João. Características negativas da personalidade de João. Subtítulo. João era ansioso, ambicioso, irritado, não suportava ser contrariado. Sua cultura era restrita. Como Pedro, sua visão social e política era limitada. Não desenvolvera também as funções mais importantes da inteligência. Não sabia proteger sua emoção nem preservar sua memória dos estímulos estressantes. Não sabia trabalhar frustrações nem usar seus erros como degraus para a maturidade. João também não era uma pessoa altruísta. Antes de conhecer Jesus e nos primeiros meses em que o seguiu, revelou-se um jovem egoísta e intolerante. Não sabia compreender os sentimentos alheios. O mundo tinha de gravitar em torno de suas verdades. Certa vez, contrariado todo o amor, perdão e mansidão sobre os quais Jesus eloquentemente discursava, João teve a coragem de sugerir